Para a Rádio Clube 98, hoje eu estou aqui no Corpo de Bombeiros, onde a gente vai falar aí sobre os acidentes, né, durante aí o período chuvoso. E quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é o aspirante Melo. Aspirante, fala para a gente aí em relação a 2023, a 2024 e os acidentes, né, em relação às chuvas. Todas as ocorrências que envolvem essa natureza de atendimento, propriamente dito, elas diminuíram em relação ao ano passado. Então a gente com muita alegria traz essa informação dessa queda que a gente vem tendo nos números. Entretanto, por outro lado, tudo isso também se deu em decorrência do aumento do número de ocorrências de natureza preventiva. Então o bombeiro ele tem buscado gerar mais ocorrências de natureza, vamos dizer assim para o telespectador poder entender, orientação, ponto base preventivo. Então, hoje em dia, o bombeiro ele já está esperando a ocorrência aparecer já no local. Portanto, a gente tem feito aqui na cidade, por exemplo, pontos bases, quando começa a chover, já antes da chuva engrossar, a gente já está fazendo esses pontos bases na região da Lagoa Grande, atrás do shopping, regiões historicamente com acontecimento de alagamentos, o bombeiro já tem ido fazer essa participação preventiva, antes do desastre acontecer. Então, em muita decorrência disso, a gente também traz essa consideração que os números de atendimento a ocorrências propriamente ditas têm diminuído. Aspirante, em relação aí, vamos começar falando aí das rodovias, né? Tem não só nas rodovias também, dentro da cidade, tem muito a aquaplanagem. O que as pessoas fazem aí quando acontece aí do carro aquaplanar? Nós temos um risco muito grande quando acontece a aquaplanagem, que as pessoas geralmente se apavoram e, em decorrência disso, querem tirar o carro da pista de qualquer jeito. O que acontece quando temos a aquaplanagem é que, por um breve período de tempo, o carro ele perde o contato entre o pneu e o solo. Então, se o motorista fizer uma mudança brusca no volante, o que vai acontecer? Na hora que retomar o contato com o solo, é muito provável que o carro venha a capotar, porque ele vai ter mudado repentinamente a direção dele. O que o Corpo de Bombeiros alerta caso o motorista passe por essa situação? Primeiramente, evitar trafegar em locais com risco de alagamento, já é de antemão. Agora, caso o motorista esteja numa situação de aquaplanagem, primeiramente é recomendável que ele não mude a direção do volante. Então, se ele estava seguindo em frente, permaneça calmamente com as mãos seguindo em frente no volante. E também não tente frear bruscamente o carro, porque vai acontecer a mesma situação do volante. Na hora que retomar o contato com o solo, pode ser que o veículo venha a capotar. Então, passando por esse caso, é manter a calma e seguir em frente que o carro ele vai voltar à situação normal. Tentar mudar os fatos que provavelmente vai trazer o capotamento do veículo. E também tem um alerta aí, né, as piscinas, os lagos durante as tempestades aí em questão dos raios. Bom, em relação aos raios, é recomendável primeiramente que o cidadão ele evite também não trafegar debaixo de árvores. Na verdade, qualquer situação onde tenham pontas, que é o que a gente fala, que as pontas atraem os raios. Então, árvores, postes de energia também, e as piscinas pelo fator água que está lá presente e que diminui a resistência do corpo, fazendo com que um possível choque ele seja mais danoso para o corpo humano. Então, nesses períodos, a gente recomenda que o cidadão evite sim as piscinas, mas também essas caminhadas próximo ali à região de árvores, como na Lagoa Grande ou em qualquer parque, porque elas atraem esses raios e pode representar um dano a mais para o cidadão. Futebol também em campo, né? A gente teve hoje uma morte no Peru por conta de um raio. Esses campos abertos também, o pessoal que gosta de jogar o futebol do final de semana, quando armar chuva, evitar. Isso, com certeza. A questão para os campos é porque, como é uma área muito aberta, a pessoa ela se torna o ponto mais alto ali. Então, se eu estou debaixo de uma árvore, o choque ele vai para a árvore e, por proximidade, ele me atinge. Agora, se eu estou num campo onde só tem a cabeça aqui, ela que vai atrair. Então, possivelmente, o choque ele já vai diretamente na pessoa. Por isso, também é bom evitar. Aspirante, quer fazer mais alguma ressalva em relação aos acidentes de trânsito durante as chuvas? Perfeitamente. Algumas dicas também que a gente tem costume de trazer para o cidadão para esse período chuvoso. Pode parecer às vezes uma coisa muito simples, mas sempre é bom dizer. Quando o motorista for sair de casa,
faça um cheque visual dos seus pneus, veja se eles estão em boas condições de rodagem. Limpador de para-brisa também é muito importante. Às vezes a gente cai só uma chuvinha de leve, então é bom saber se ele está em condições para numa chuva mais grossa não ter nenhum problema. Luzes em geral do veículo, luz de freio, luz de ré, setas, farol, eles têm que estar em perfeita condição, a visibilidade já é menor. Então é interessante já ter ele em boas condições. Outra coisa importante também, o vidro da frente, para-brisa, começou a embaçar, quem tiver pode usar o ar-condicionado do carro, interessante diminuir a temperatura interna. Então, usar o ar-condicionado, um ventilador, ou abrir uma gretinha, já é interessante não deixar o vidro embaçado. E também em relação à dirigibilidade em si, sempre com o dobro de atenção. Se a gente já tem ocorrências de acidentes em dias normais, em dias secos, quando a gente passa uma situação de chuva, nós temos que tentar dirigir sempre com atenção redobrada, evitando possíveis acidentes. Então, dirija com uma distância maior do carro da frente, procurando não passar por alagamentos para não ter aquaplanagem. São essas dicas, no geral, que o Corpo de Bombeiros passa para o cidadão.